Conectados com a EBD com o professor Luiz Belo. Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal Conectados com a EBD. Com a ajuda de Deus, com a graça de Deus, hoje estudaremos a lição de número 9, cujo título é Os Gibeonitas enganam Josué. Os gibeonitas enganam Josué. O texto do dia se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 15, que nos diz: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. A síntese nos diz: precisamos estar vigilantes quanto àqueles que, com artifícios mentirosos, tentam nos fazer abandonar a nossa fé. Repetindo mais uma vez, precisamos estar vigilantes quanto àqueles que, com artifícios mentirosos, tentam nos fazer abandonar a nossa fé. A leitura bíblica em classe, o texto base da nossa lição, Josué capítulo 9, versículos 1 ao 6, depois 15 e 16. Josué capítulo 9, versículo de número 1 está escrito: E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, e os cananeus, e os fariseus, e os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, e rotos e remendados. E nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: Vimos de uma terra distante. Fazei, pois, agora concerto conosco. E Josué fez paz com eles, e fez um concerto com eles que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Amém? Então, baseando-nos nesta leitura, falaremos sobre o engano dos gibeonitas, ou falaremos sobre esta lição com muita propriedade. E à medida que formos falando, a ideia é, no primeiro momento, conhecer quem são ou quem foram os inimigos que se uniram contra o povo de Deus. Em seguida, nós tentaremos explicar, ou melhor, nós explicaremos a astúcia. Exatamente, nós explicaremos um pouco sobre a astúcia dos gibeonitas para enganar Josué e todo Israel. Por fim, nós compreenderemos de que forma ou como o juízo e a misericórdia de Deus atuaram no episódio dos gibeonitas. Exatamente, nós compreenderemos no final de tudo de que maneira o juízo e a misericórdia de Deus atuaram no episódio dos gibeonitas. Portanto, quando nós estudamos este episódio, quando nós estudamos o capítulo de número 9
do livro de Josué, nós perceberemos que as notícias a respeito da vitória sobre Jericó e Ai espalharam-se rapidamente por todas as cidades-reinos vizinhas, motivo pelo qual os gibeonitas ficaram extremamente preocupados. Eles sabiam que não poderiam resistir a Israel e ao Deus de Israel. Sabiam que seriam os próximos a serem atacados pelo exército dos israelitas. Portanto, o medo fez com que os gibeonitas desenvolvessem um plano ardiloso contra o povo de Deus. Eles se disfarçaram de embaixadores advindos de um país distante e, de modo astuto, convenceram Josué das vantagens de se fazer uma aliança com eles. Josué, por sua vez, não consultou ao Senhor antes de fazer uma aliança com os gibeonitas, e 3 dias depois descobriu que havia sido enganado, pois os supostos embaixadores, na verdade, eram integrantes de um povo inimigo e um povo inimigo vizinho, que estava em rota de colisão com o povo de Deus. O comentarista, de forma muito sábia, ele vai abordar este assunto. Ele vai falar sobre esta temática, dividindo-a em 3 tópicos. No primeiro tópico, ele vai falar sobre os inimigos que se unem contra Israel. Isso mesmo. No primeiro tópico, ele vai falar que os inimigos se unem contra Israel. Ora, qual a razão? Qual a explicação? Qual o motivo pelo qual os inimigos vão se unir contra Israel? Ora, o primeiro motivo pelo qual eles vão se unir contra Israel é simplesmente a inveja. O capítulo 9 do livro de Josué inicia com as notícias das vitórias dos hebreus sobre os habitantes da terra. Isso fez com que os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do mar, se unissem contra os hebreus. Exatamente. Eles perceberam que o Deus de Israel estava pelejando por Israel. Eles perceberam que o exército de Israel estava vencendo grandes cidades, grandes exércitos. Por isso, eles vão se unir contra os hebreus. Embora a história mostre que eles viviam em guerra entre si. Como assim? Na verdade, esses povos e estes reis, eles viviam em guerra entre si. Mas quando souberam da notícia que Israel vinha em marcha, vencendo todos os inimigos que se opunham a eles, agora eles percebem que precisam se unir para resistirem e até mesmo acabarem com Israel. Entretanto, agora, quando a bênção de Deus prometida aos patriarcas, na verdade ela estava para chegar, eles organizaram-se a fim de parar a marcha triunfal de Israel. Todavia, esta marcha, o comentarista faz questão de colocar triunfal de Israel, nada pararia, ninguém pararia, exército nenhum pararia, mesmo que este exército fosse a coalizão, fosse a união de vários exércitos de outros povos, de vários povos, não parariam a marcha triunfal do povo de Deus, porque o povo estava caminhando rumo à terra prometida. Tal coligação vai se repetir constantemente. Aconteceu aqui no episódio dos gibeonitas, no capítulo 9 de Josué, mas corriqueiramente ao longo da história de Israel, existem sempre a coligação, a união,
a integração de inimigos para impedirem a trajetória de Israel, bem como o mesmo vai acontecer com a igreja, pois desde aqueles dias até aos dias de hoje, isso vai acontecer. O inimigo sempre há de se levantar para guerrear e impedir a marcha da igreja. Afinal de contas, a ideia dele é desestabilizar a obra de Deus. Esse mesmo exército inimigo de Israel, além de ser constituído por homens invejosos, inflamados pela inveja, eles também são numerosos. Sim, quando nós vamos observar o capítulo 9, o texto que lemos de forma específica, nos impressiona a descrição da quantidade de povos cananeus ao oeste do Jordão que se uniram contra Israel. Certamente a quantidade de guerreiros, de homens preparados para a batalha dessa coligação superava facilmente o exército dos hebreus. Superava em número de homens, superava em número de armamento bélico. O levante, inclusive, além de impedir o avanço dos israelitas, também impediria que as vitórias do povo de Deus fossem um testemunho vivo de que só o Senhor é Deus. Eles se levantam para guerrear contra Israel. Uma vez se vencessem, certamente eles diriam que os seus deuses lhes deram a vitória e derrotaram o Deus de Israel. Todavia, o povo sabia em quem cria, o povo já tinha um vasto testemunho vivenciado dia após dia ao longo da história das maravilhas do que Deus fez por amor a Israel. Portanto, não importava o tamanho do exército reunido na coligação, pois Deus estava ao lado do seu povo. Ou seja, aquilo que Josafá aprendeu, maior é o que está conosco do que o que está com eles, se aplica perfeitamente aqui neste contexto. Com eles estavam os muitos braços de carne, mas com Israel estava o braço forte do Deus Todo-Poderoso. Eles confiavam nos carros, eles confiavam nos cavaleiros, mas Israel fazia menção do nome do Senhor. Um outro detalhe é que, além de serem invejosos, além de serem muitos os inimigos de Israel que formavam este exército, o mal também atuava em várias frentes. O texto vai nos mostrar, e o comentarista destaca que o mal atua em várias frentes. Os cananeus juntaram-se para combater Israel de modo ardiloso, de modo mentiroso, de modo astuto. No Novo Testamento, a palavra grega correspondente para astúcia é panorgia, cujo significado é artimanha, sagacidade ou sabedoria ilusória, e foi usada quando Paulo expressou sua preocupação em que os coríntios fossem enganados pelo inimigo da mesma forma que Eva foi enganada pela serpente. Eva foi iludida. Josué também foi iludido. E nós, se quisermos vencer o mundo, a carne e o inimigo, precisamos ter vigilância. Josué estava preparado para enfrentar os exércitos em grande quantidade. Josué estava preparado para enfrentar as armas dos exércitos inimigos, mas ele não teve vigilância suficiente para entender que o inimigo e o mal atuam em várias frentes. Aliás, eu me lembro agora do que o próprio Jesus falou
Vigiai e orai. É necessário que tenhamos vigilância e que oremos. Em outro texto, em outra passagem, Jesus vai dizer: olhai, vigiai e orai. Isso implica dizer que precisamos estar sempre atentos. Afinal de contas, o mal atua em várias frentes. Mas se nós estivermos vigilantes, sempre descansando e confiando em Deus, venceremos todas as forças e ataques do mal. E agora nós chegamos ao segundo tópico da lição, onde o comentarista vai falar sobre a astúcia dos gibeonitas. A astúcia dos gibeonitas. Como nós vimos no texto base na leitura bíblica em classe, os gibeonitas ficaram preocupados, afinal de contas, eles haviam ouvido falar, eles tinham escutado falar do Deus de Israel e das façanhas dos exércitos de Israel, vencendo Jericó, vencendo Ai. Logo, eles ficam preocupados com o que haveria ou com o que poderia lhes acontecer, razão pela qual eles agora vão tentar de forma astuta enganar os filhos de Israel. Eles vão tentar enganar a Josué. Aí o comentarista pontua aqui que neste processo de astúcia dos gibeonitas, quando eles usam-se do engano para tirar proveito sobre Josué e Israel, eles vêm com uma aparência enganosa. E o comentarista vai dizer que as aparências enganam. Exatamente. Foi o que os gibeonitas fizeram. Uma encenação a fim de seduzir o povo de Deus. E disfarçaram-se muito bem, diga-se de passagem, a ponto de enganar um homem experiente, um general experiente como Josué. Os ardilosos gibeonitas utilizaram um excelente figurino, uma linguagem humilde, pretensa piedade, a melhor safra dos seus vinhos em odres velhos e remendados, pão mofado, outros itens apetitosos e valorosos da sua gastronomia, pois está escrito: então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Então eles se utilizaram de estratégias para enganar. Já que eles não poderiam vencer Israel, eles sabiam disso, que Deus pelejava por Israel. Eles pensam, já que nós não podemos vencê-los, nós vamos nos aliar de forma astuta e ardilosa. Josué, por sua vez, atenta para a aparência. Ele não consulta ao Senhor. Comete um equívoco, comete um grande engano. O diabo também utiliza a mesma estratégia dos gibeonitas. Mostra sempre o lado bom das coisas. Aliás, nós, Igreja do Senhor, no século XXI, a igreja brasileira precisa estar atenta com os olhos muito bem abertos para não sermos enganados pelas aparências, pelas falsas impressões de que temos, de que estamos conquistando espaços na mídia, de que estamos tendo acesso a uma série de questões, quando na verdade precisamos estar atentos para não sermos enganados. Josué e os príncipes de Israel deixaram-se levar pelas aparências, cometendo um grave equívoco, e por causa deste equívoco pagaram um alto preço. Todavia, depois que Josué faz um pacto com os gibeonitas,
depois que eles firmam este pacto, 3 dias depois, conforme está nos versículos 16 e 17, nós vamos perceber que a armadilha foi descoberta. Exatamente. 3 dias depois, os israelitas descobriram que os pretensos embaixadores de uma terra longínqua eram, na verdade, inimigos muito próximos. Eram seus vizinhos. Desolado, entristecido, o povo reclamou contra os príncipes da congregação. Entretanto, diferentemente dos outros episódios de murmuração no ministério de Moisés, Deus, neste contexto especificamente, não ficou irado, porque a indignação, ela agora era justa. Aliás, aqui a gente precisa entender uma coisa muito básica. O princípio da autoridade e submissão estabelece o respeito incondicional. Preste atenção. O princípio da autoridade e submissão estabelece o respeito incondicional. Todavia, este respeito incondicional à liderança só deve existir desde que essa se conduza no centro da vontade do Senhor. Jamais um obreiro, um cristão, deve se submeter de forma incondicional a um líder que transgride a vontade de Deus. Eu volto a repetir, e eu fiz questão de grifar, que o princípio de autoridade e submissão estabelece o respeito incondicional à liderança, desde que, esse desde que é simplesmente uma locução conjuntiva condicional. Estabelece essa relação de condicionalidade, desde que essa autoridade se conduza no centro da vontade do Senhor. Neste caso, há um texto que sintetiza a causa do problema criado pelos líderes. Qual foi a causa dos problemas? Qual foi a causa do problema aqui para Josué e que vai provocar prejuízos para todo Israel? Qual foi a razão? Não pediram conselho ao Senhor. E nós já aprendemos o suficiente para entendermos que as nossas decisões, tudo o que nós formos fazer, precisamos pedir conselhos ao Senhor. Aí na sequência, o comentarista vai falar sobre a manutenção da aliança. Ora, uma vez sendo feito o juramento por parte das autoridades de Israel, dos príncipes de Israel, o juramento feito por Josué, este juramento não poderia ser mais quebrado, pois Josué e os príncipes da congregação, mesmo diante da ferrenha crítica do povo, não mudaram os termos da convenção de paz, não deveriam mudar os termos da convenção de paz. Afinal de contas, é pecado usar o nome do Senhor em vão, e eles juraram em nome do Senhor. Porém, mais tarde, em Samuel capítulo 21, versículos 1 e 2, nós vamos ver que Saul quebrou essa aliança firmada no tempo de Josué. Essa quebra de aliança traz sérios infortúnios a Israel. Aliás, em consequência dessa aliança firmada com os gibeonitas, feita por Josué e pelos príncipes de Israel, todo o povo passou a reclamar, a criticar tal decisão, tal atitude tomada, realizada por Josué e pelos príncipes da congregação. Todavia, mesmo diante da ferrenha crítica do povo, Josué e os príncipes não mudaram os termos da convenção de paz. Eles mantiveram
a aliança com os gibeonitas? E por qual razão eles vão manter esta aliança com os gibeonitas, mesmo sabendo que não era devida? É simples. É pecado usar o nome do Senhor em vão. Mais tarde, em 2 Samuel 21, 1 e 2, nós vamos ver que Saul quebrou essa aliança firmada no tempo de Josué. Quando ele quebra esta aliança com os gibeonitas, isso vai trazer sérias consequências, graves consequências a Israel, até que a devida reparação foi feita aos gibeonitas. Infelizmente nós, nos dias de hoje, quantas vezes nos comprometemos a realizar algo perante o Senhor e simplesmente esquecemos? Aliás, isso é muito corriqueiro, em especial nas viradas de ano, quando nós fazemos aquelas orações fervorosas, nós nos emocionamos, nós choramos, nós fazemos 1001 juramentos a Deus. Contudo, com o passar do tempo, nós percebemos que tudo não passou de vãs palavras. Ocorre que o Todo-Poderoso nunca se esquece. Ele aguarda, melhor dizendo, de cada um de nós o cumprimento das alianças firmadas, principalmente com Ele. Em nossos dias, por exemplo, a aliança do casamento tem sido frequentemente vilipendiada. Não é, pois, sem causa que Deus disse que odeia o divórcio. Por fim, nós chegamos no terceiro e último tópico da lição, uma história de juízo e misericórdia. Você está lembrado de que eu falei que, no final das contas, nós compreenderíamos simplesmente o juízo e a misericórdia de Deus. Portanto, mesmo diante de tudo isto, depois que Josué firma um pacto com os gibeonitas, depois que eles descobrem o engano, eles vão punir os gibeonitas. Exatamente. Quando viu que havia sido enganado, Josué ficou bravo, Josué ficou irado, e naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até ao dia de hoje, no lugar que escolhesse. Preste atenção. Qual foi a punição para os gibeonitas? Não foi a morte. Eles chegaram à conclusão de que a punição para eles é que sempre iriam servir na congregação e para o altar do Senhor como rachadores de lenha e tiradores de água. Tudo isso porque os príncipes da congregação não consultaram ao Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis e trabalhosos em que espíritos enganadores têm tentado destruir a igreja e a fé dos crentes, trazendo heresias, modismos e uma pseudo-espiritualidade. Preste atenção a isso aqui. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis e trabalhosos, em que no nosso meio espíritos enganadores têm tentado destruir a igreja e a fé dos crentes, trazendo heresias, modismos e uma pseudo-espiritualidade. Daí a razão pela qual nós precisamos atentar para o estudo e o ensinamento da palavra de Deus. Aliás, eu quero destacar que o estudo e o ensinamento da palavra de Deus deve ser prioridade nos nossos púlpitos, nos nossos altares, nos nossos lares, nas nossas vidas, pois, uma vez edificados na palavra, conhecedores da palavra,
nós não seremos enganados por espíritos enganadores. Não seremos enganados por falsos ensinamentos heréticos. Tampouco seremos levados por modismos, muito menos adotaremos pseudo-espiritualidade, porque estaremos edificados na palavra, conduzidos pela palavra, alimentados pela palavra. Temos que estar vigilantes definitivamente, buscando ao Senhor em todo o tempo, pois o inimigo usa toda a sorte de trapaça a fim de enganar o povo de Deus. Na sequência, estes gibeonitas que foram condenados, olha que interessante. O comentarista vai dizer que há uma significativa mudança. Por que há uma significativa mudança? É simples. Os príncipes, diante da descoberta do engano, sugeriram que os gibeonitas fossem escravos de toda a congregação. Eles deveriam servir como escravos de todo Israel. Mas Josué fez uma significativa alteração e tornou-os escravos do santuário de Deus. Assim, Josué curiosamente os puniu e ao mesmo tempo também os abençoou. Repetindo, Josué os puniu e os abençoou, pois uma maldição não cai sobre quem não merece. A justiça de Deus atua sempre em favor daqueles que estão arrependidos, como neste caso, os gibeonitas. Eles queriam, na verdade, no final das contas, preservar a própria vida. A intenção dele, ao induzir Josué ao erro, era para preservarem a própria vida, mas não sabiam como fazer tal coisa do modo correto. Por isso, elaboraram um plano doloso, mentiroso. Todavia, mesmo com o erro, Deus teve misericórdia deles. Aqui simplesmente nós vemos mais uma vez a grande compaixão e misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Os gibeonitas cometem o erro, mas eles se arrependem. E você deve estar lembrado do que a Bíblia diz, que aquele que erra, confessa e deixa, alcança misericórdia. Eles erraram, sim, mas confessaram e deixaram. Portanto, alcançaram a misericórdia do nosso amado Deus. Por fim, nós percebemos no final das contas que a bênção ela chegou no lugar da maldição. Talvez a postura humilde dos gibeonitas tocou o coração do Deus Todo-Poderoso. Sendo destacados para o serviço perpétuo na casa de Deus, sendo direcionados para o serviço perpétuo na casa de Deus, o Senhor os abençoou e eles se tornaram simplesmente participantes de alguns direitos usufruídos somente pelos da casa de Levi. Assim, os gibeonitas se transformaram em uma bênção para Israel. Prova disso é que no tempo de Samuel, a arca do concerto ficou durante décadas na cidade gibeonita de Kiriat Jearim. E no tempo de Salomão, o tabernáculo foi armado, sabe onde? Em Gibeão. Posteriormente, eles foram chamados de netineus, ou servos do templo, ou netinins, auxiliando os levitas, e estavam entre os primeiros exilados que voltaram da Babilônia sob a liderança de Zorobabel. Apesar de não serem descendentes de Abraão,
puderam ajudar na reconstrução dos muros de Jerusalém. Aprendemos com isso, com tal episódio, que a misericórdia de Deus sempre triunfa no juízo. Sempre triunfa no juízo. Deus sempre tem bênção no lugar da maldição, desde que tenhamos um coração contrito e arrependido. Por fim, nós concluímos dizendo que a história dos gibeonitas nos ensina importantes lições. Uma delas é que jamais devemos tomar qualquer atitude sem antes consultar ao Senhor. A segunda é que precisamos estar atentos às ciladas do inimigo, pois ele é ardiloso e as suas mentiras podem nos impedir de herdar a terra prometida pelo Senhor, a Nova Jerusalém. Que Deus te abençoe, que o Senhor continue guardando a tua vida, a tua casa, a tua família. Por hoje nós encerramos, mas eu já quero te pedir, se esta aula de alguma forma foi proveitosa para você, curta o vídeo, comente, compartilhe, faça com que ela chegue ao número maior possível de pessoas. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, pois fazendo isso, você fortalece o canal para que possamos continuar firmes e fortes anunciando a palavra do Senhor. Por hoje é só, até a próxima aula, quando nos encontraremos falando sobre as lutas dos hebreus no tempo da conquista. Deus os abençoe, a paz do Senhor e até a próxima aula. Amém.